Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Depois do ciclone extratropical, pelo menos 44 cidades já decretaram situação em emergência. Principalmente ali do litoral, mas também aqui no Vale dos Sinos, também Lindolfo Collor, também foi bastante atingido, né? Os primeiros levantamentos estimam perdas de pelo menos 400 milhões de reais devido aos alagamentos. Para Maquiné e para Cará já estão sendo liberados aí cerca de 1.600.000 reais. Novo Hamburgo está com uma força-tarefa para levar mantimentos para as pessoas afetadas pelo alagamento. Prejuízos também nas estradas gaúchas. Só o acesso ao município de Caraá, 15 caminhões têm atuado na construção de uma passagem emergencial para os moradores. Essa semana, o secretário de Logística e Transportes e o diretor-geral do DAER vistoriaram o acesso a Caraá. A empresa que já começa a fazer a passagem molhada. Com a chegada do inverno, a estação mais fria do ano, levanta um alerta para o aumento de doenças virais. O público infantil ele é muito acometido, em função dessas doenças serem muito prevalentes neste meio. E você vai ver ainda. Para manter os bichinhos aquecidos, o Gramado Zoo tem apostado em uma alimentação rica em calorias. Que eles têm uma complementação durante essa temporada de frio que está chegando. É agora no Ubra Notícias. Os primeiros levantamentos já estimam perda de pelo menos 400 milhões de reais devido aos alagamentos. De acordo com a FAMURS, 44 cidades notificaram situação de emergência. Quase uma semana após ter passado pelo estado, o ciclone extratropical deixa marcas irreparáveis para 16 famílias que perderam vidas, além de muita destruição em pelo menos 48 municípios. Especialmente ali os municípios de Caraá, Maquiné, e há mais alguns municípios, principalmente ali do litoral, mas também aqui no Vale dos Sinos, também Lindolfo Collor, também foi bastante atingido, né? Com a elevação do nível dos rios, né? Com a descida da água da parte ali da nascedouro, digamos assim, do Rio dos Sinos, começamos a ter muitos problemas também aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, próprio Vale do Gravataí. De acordo com a FAMURS, ao menos 44 cidades já decretaram situação de emergência. Caraá e Maquiné, ambas no litoral norte, tiveram a situação reconhecida pela União e começaram a receber recursos federais. Para Maquiné e para Cará já estão sendo liberados aí cerca de 1.600.000 reais iniciais, importante dizer, para ajuda humanitária, para aquele primeiro apoio nos kits de higiene, de limpeza, de alimentação, tudo que for necessário para atenção às pessoas que mais precisam. E, paralelamente, a gente vai encaminhar agora os planos de trabalho para aquilo que a gente tem levantado. Problemas em estradas, problemas causados nas casas das pessoas que precisaram ser construídas. Algumas questões já estão chegando, cestas básicas, água, roupas, já estão chegando através do próprio governo do estado. E algumas questões emergenciais também do governo federal, com a publicação no Diário Oficial dos decretos, abre essa possibilidade para algumas verbas emergenciais. A estimativa é que, incluindo o setor agrícola, o prejuízo fique na faixa dos 400 milhões de reais. As prefeituras seguem mobilizadas para contabilizar as perdas e buscar recursos. Os recursos já alocados são insuficientes e vamos precisar ter uma medida provisória que está sendo trabalhada pelo governo federal, com apoio dos deputados também da bancada gaúcha, uma medida provisória já com os recursos para que a gente possa disponibilizar isso para enfrentar todas essas necessidades, né, do estado do Rio Grande do Sul e mais especificamente desses 48 municípios que foram duramente atingidos aí pelo ciclone extratropical. Ontem, o governador Eduardo Leite se reuniu com ministros em Brasília. A viagem foi para pedir apoios com recursos na reconstrução das cidades. A União já faz o reconhecimento rápido aí dos primeiros decretos de emergência de Caraá e Maquiné e o Estado deve encaminhar mais de 40 decretos de emergência ainda no dia de hoje, que devem ser também rapidamente reconhecidos pela União de forma a poder liberar novos recursos. No último final de semana, uma comitiva federal esteve no Rio Grande do Sul para avaliar a situação dos municípios após a passagem do ciclone. O ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, assegurou o envio de recursos da União. E a orientação do presidente Lula é essa: a gente
de todo o suporte, o apoio aos estados e municípios, para que eles possam, nesse momento, ter essa resposta rápida do governo federal. As chuvas que atingiram o estado na última semana prejudicaram também as estradas gaúchas. Só no acesso ao município de Caraá, 15 caminhões têm atuado na construção de uma passagem emergencial para os moradores. Vamos conferir. Nos últimos dias, o governo gaúcho tem corrido contra o tempo para desbloquear o mais rápido possível as rodovias. Em Caraá, um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas, 15 caminhões têm atuado na construção de uma passagem emergencial que dá acesso ao município. Já na localidade de Morro Azul, em Três Cachoeiras, as obras são realizadas em ritmo acelerado. A expectativa é que o serviço seja entregue na semana que vem. Essa semana, o secretário de Logística e Transportes e o diretor-geral do DAER vistoriaram o acesso a Caraá. Eles têm como objetivo normalizar o trânsito de veículos o mais rápido possível na região. A empresa que já começa a fazer a passagem molhada, com a expectativa de até sexta-feira poder as pessoas que trafegam na 030 ter a passagem para deslocamento entre as cidades. Seguimos fiscalizando em obra por determinação do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza. O ciclone extratropical foi o responsável por derrubar a ponte que fica entre os municípios de Caraá e Santo Antônio da Patrulha. A reconstrução dela é essencial, pois é a única que possui acesso asfáltico à cidade. Além disso, com a finalização da obra, os materiais de limpeza, de construção, de saúde vão deixar de ser transportados pelas estradas de chão. Atualmente, existem somente 2 vias municipais de estrada de chão que chegam ao município de Caraá. Uma pelo Morro da Borússia, em Osório, e outra por Santo Antônio da Patrulha. Novo Hamburgo está com uma força-tarefa para levar mantimentos para as pessoas afetadas pelo alagamento. Ontem, as crianças que estão abrigadas receberam um momento de descontração com música e contação de história. A passagem do ciclone atingiu 10 mil pessoas e deixou 454 desabrigadas em Novo Hamburgo. Para ajudar as famílias que perderam tudo, a cidade fez um mutirão para levar material de limpeza nas casas que foram alagadas. Também foram distribuídos galões de água mineral. Estão sendo entregues mais de 30 toneladas de produtos. A Prefeitura de Novo Hamburgo também conta com a solidariedade da população com a doação de donativos. As maiores necessidades são de alimentos, material de limpeza, móveis e eletrodomésticos em bom estado. As doações podem ser entregues na FENAC ou agendadas com a Prefeitura pelos números 994-697325, 994-699375 ou no telefone 994-685214. Mas a solidariedade também chegou em Novo Hamburgo em forma de arte. As crianças abrigadas no ginásio do Instituto Estadual Seno Frederico receberam um momento cultural, com contação de histórias. Se a gente tiver muito amor no coração, as coisas podem e mudam no nosso dia a dia. Legal? Brincadeiras e muita música. É uma alegria muito grande, porque a gente sabe que as famílias agora estão necessitando, né, de muitas roupas, alimentos e cuidados. Só que eu chego com o que eu sei fazer um pouco de melhor, que é trabalhar com a arte, para poder alimentar a alma também dessas pessoas, né, que estão tão carentes aí de fantasia, de calor humano, mas também de uma parcela artística, né, para poder também aliviar um pouquinho o coração dentro desse sofrimento. O som que alegrou os pequenos ficou por conta do músico Darren Weber, enquanto em outra parte do ginásio uma pequena banca distribuía livros para adultos e crianças. Um momento de descontração para que as famílias se sintam acolhidas.
Você aí de casa lembra do gambá, o Emílio, que foi apreendido em Montenegro? O IBAMA, que possui a guarda dele, divulgou um laudo sobre o estado de saúde. Emílio tem lesões nas patas traseiras, hérnia de disco, alteração renal, aumento do fígado e alteração pulmonar. Emílio está sendo tratado com medicamentos, uma alimentação adequada, fisioterapia, acupuntura, depois do resultado dos exames. Antes de chegar ao IBAMA, o gambá passou por exames radiográficos e de sangue. Os especialistas acreditam que as lesões podem ter sido causadas por causa das condições inadequadas a qual ele era mantido. O animal vai precisar de fisioterapia semanal para o resto da vida. Emílio não possui condições de ser solto na natureza. Ele foi apreendido no começo do mês na casa de uma fotógrafa em Montenegro. A tutora dele, Xana Cris Braga, é acusada de maus tratos. Emílio possui 150 mil seguidores nas redes sociais. O inquérito da Polícia Civil deve ser finalizado na semana que vem. A ideia de permanecer jovem para sempre continua sendo uma obsessão de uma parte da humanidade e assunto para os filmes de ficção. Mas uma pesquisa feita na Alemanha mostra que as pessoas se sentem mais jovens hoje do que os seus pais e avós quando tinham a mesma idade. O sonho de prolongar a juventude ou retardar a velhice nunca morre. Você gostaria de manter sua juventude para sempre? Com certeza, com saúde sim, né? Acho que é o propósito de todo mundo. Ter idade, mas não ter o aspecto físico da idade muito envelhecida, né? Mas um dia todos nós vamos chegar lá. Só os que morrem cedo, como os astros James Dean e Marilyn Monroe, conseguem a proeza de terem suas imagens eternamente lembradas como ícones de uma juventude bela e imutável. O tempo não para. Apesar disso, uma pesquisa feita na Alemanha trouxe uma boa notícia. Hoje em dia, as pessoas não sentem no corpo as marcas da idade cronológica da mesma forma que os seus pais e avós no passado. O relógio para elas não parou de funcionar, mas a sensação é de que os ponteiros estão girando mais devagar. A pesquisa começou a ser feita em 1996 e acompanhou quase 15 mil adultos por 24 anos. Todas as pessoas entrevistadas estavam na faixa etária de 40 a 85 anos. A enquete mostrou que a sensação de juventude era maior em 2020, ano de conclusão do trabalho, que na década de 90. O entrevistado de 60 anos, na década de 90, se sentia como se tivesse 53 anos. 20 anos depois, uma pessoa na mesma idade se sentia como se tivesse 50 anos. A tendência, que já havia sido detectada em outros países, pode ser um indicador de uma boa qualidade de vida. Antes desse estudo, já uma centena de outros estudos já haviam mostrado que é isso que a gente chama de viés de idade subjetiva, que é essa percepção que a pessoa tem de que ela é mais jovem. Isso é um preditor importante de qualidade de vida, de bem-estar, enfim. Então tem uns indicativos muito positivos. E como será que anda a idade psicológica dos brasileiros? Não aquela que mostra a carteira de identidade, mas a que indica como a pessoa se sente. 60 anos, mas o sentimento é de uma idade menor? Muito menor, menos de 40 mais ou menos. Eu sou totalmente ativo, faço esportes e me sinto jovem ainda. Depois do intervalo, para manter os bichinhos aquecidos, o Gramado Zoo tem apostado em uma alimentação rica em calorias. A gente volta já já. Começou a temporada de novos concursos públicos. E para quem pretende disputar uma vaga, o essencial é caprichar na preparação. As aulas para tentar uma vaga no serviço público começaram há 4 anos na vida de Thalita. Depois de se distanciar dos estudos por conta da pandemia e do tratamento do câncer da mãe, ela está de volta e com força total. Meus professores me ajudam muito, minha mãe, eu estou muito dedicada. Mais ainda, eu voltei com mais força ainda. Outra motivação é a abertura de novos concursos. Atualmente, há cerca de 33 mil vagas oferecidas pelo governo federal e estado e cidade de São Paulo. Entre elas, 8 mil no IBGE, 4 mil em ministérios e secretarias federais, 15 mil para professores estaduais e mais de 5 mil para as polícias paulistas, com remunerações que vão de 3 a 25 mil reais. Grande parte dessas vagas servirá para recompor estruturas importantes.
O governo vai gastar 700 milhões de reais para poder promover esses concursos todos. Parte dela é a recomposição dessa mão de obra. A abertura de mais vagas para o funcionalismo ainda causa outros impactos para a economia. Esse cursinho especializado em concursos públicos viu o número de matrículas aumentar em mais de 30% na comparação entre o primeiro semestre deste ano e o segundo de 2022. Aos concurseiros, os que podem pagar um curso específico e os que não podem, a dica é aproveitar a boa oferta de vagas e focar na preparação básica. Matemática, raciocínio lógico, português. Você dominando as matérias básicas, você vai ter mais de 60% da prova pronta. A prática também ajuda a identificar erros. Ano passado, Felipe ficou a 5 pontos da tão sonhada vaga de escrivão da Polícia Civil. 7 provas para outros cargos e mais estudos depois, ele está preparado para o concurso que deve ser aberto já no próximo mês. Você estudando consegue identificar os seus erros com o apoio do pessoal e você vai trabalhando esses erros para não cometer eles novamente. O pré-natal das brasileiras vai mudar. Uma nova lei publicada neste mês prevê a obrigação de novos procedimentos durante a gestação, como ecocardiograma fetal. Essa determinação divide opiniões de especialistas da área de saúde. As novas regras foram criticadas pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Em comunicado, a instituição diz que a mudança não está alinhada com recomendações científicas. A lei incluiu pelo menos 2 exames de ultrassonografia transvaginal durante o primeiro quadrimestre de gestação, além da realização de um ecocardiograma fetal no protocolo pré-natal da rede pública. O ecocardiograma é realizado no abdômen da gestante a partir da 18ª semana de gravidez, para analisar a anatomia e os batimentos do coração do bebê e diagnosticar possíveis cardiopatias. Pensar em estabelecer todo um sistema de organização para começar a oferecer a ecocardiografia fetal para todas as pacientes, eu acho que a gente ainda precisaria estudar bem aí os custos e os benefícios. As políticas públicas, elas são sempre focadas em fazer a identificação de qual a paciente de risco para uma determinada condição, aqui no caso, qual seria a paciente de risco para uma doença cardíaca congênita, e essa paciente, sim, ser encaminhada para um exame especializado. O custo elevado do ecocardiograma fetal é um dos pontos centrais da discussão. O exame demanda um equipamento complexo e treinamento dos profissionais, o que exigirá investimentos do SUS e dos planos de saúde. A estimativa é que de cada 100 bebês, um nasça com alguma doença cardíaca. A condição é uma das principais causas de morte entre recém-nascidos no primeiro mês de vida. Este cardiologista pediátrico diz que o ecocardiograma fetal possibilita planejamento. A maioria dessas cardiopatias existem em gestantes de baixo risco. Ou seja, não adianta só indicar o ecocardiograma fetal para gestantes de alto risco. Então, a universalização desse exame é fundamental para que a gente consiga fazer o diagnóstico correto e encaminhar essas gestantes para um serviço de referência para que essas crianças tenham o tratamento adequado. Para esta especialista em saúde pública da mulher, o SUS tem outras urgências. A gente precisa melhorar o rastreamento de sífilis, a gente precisa melhorar o rastreamento de diabetes gestacional, a gente precisa de melhor diagnóstico precoce da pré-eclâmpsia e das doenças hipertensivas e melhor manejo. Então, não faz sentido propor um exame complexo para o conjunto da população, porque isso apenas drena recursos que poderiam ser usados para intervenções mais seguras e mais efetivas no pré-natal. O inverno começou oficialmente ontem. A estação do ano mais fria levanta um alerta para o aumento de doenças virais. Manter a vacinação e a hidratação em dia são apontados por especialistas como as melhores formas de prevenção. O aumento do frio durante o inverno costuma vir acompanhado de uma elevação das doenças respiratórias. Essa alta impacta nos atendimentos médicos, principalmente nas UPAs e emergências hospitalares. De acordo com especialistas, as crianças são as mais afetadas com essas mudanças de temperaturas. O público infantil ele é muito acometido, em função dessas doenças serem muito prevalentes neste meio.
nós temos um aumento das hospitalizações, das procuras em emergência, nós temos um aumento também dos casos de doenças infecciosas bacterianas, como as pneumonias, como os quadros de laringite. São situações que levam, às vezes, a uma sobrecarga do sistema de saúde, especialmente o sistema público de saúde. A recomendação das secretarias de saúde é que em casos leves de doenças respiratórias, o paciente vá primeiro em uma unidade básica de saúde. Quando é que nós devemos realmente procurar as emergências? Quando os nossos familiares, considerando principalmente as crianças, apresentarem quadros de dificuldade respiratória associada a quadros febris prolongados, porque a gente pode estar na vigência, por exemplo, de um quadro pneumônico ou de uma crise forte de asma. Fora essa situação, quadros de tosse prolongada, de tosse acompanhada de secreção, devem procurar a unidade de saúde, porque os profissionais da unidade de saúde estão treinados para o atendimento desse tipo de situação, desafogando as emergências. Mas para manter a gripe bem longe, é bom ter alguns cuidados, como estar com a vacinação em dia, ter uma alimentação saudável e se hidratar. É importante a gente manter uma boa nutrição, uma boa ingesta de líquido mesmo no inverno. Isso mantém a nossa imunidade em níveis adequados, reduz a nossa chance de, ao pegar um quadro viral ou um quadro bacteriano, evoluir de maneira pior, vamos dizer, né? E a gente acaba passando pelo inverno de uma maneira mais adequada. Manter alguma fresta na janela ou na porta para que o ar possa circular naquele ambiente, reduzindo a concentração dos agentes virais. Outras medidas eficazes de prevenção são lavar as mãos com água e sabonete ao longo do dia e evitar contato com os olhos, boca e nariz. O uso do álcool gel também é indicado. Se for conviver com idosos ou se for trabalhar junto a idosos ou a crianças, usar máscara descartável. Agora que a gente está, assim, já passamos o pior da pandemia, do Covid, não quer dizer que a gente não vai usar máscara numa situação como essa. A máscara ela é muito eficaz para reduzir essa possibilidade de nós passarmos o agente infeccioso para as outras pessoas. Então, se nós estivermos gripados, procurar utilizar também a máscara. No inverno, os cuidados com os animais precisam ser redobrados. Para manter os bichinhos aquecidos, o Gramado Zoo tem apostado em uma alimentação rica em calorias. Para aguentar as temperaturas mais baixas, os animais do Gramado Zoo ganharam um reforço na alimentação. No cardápio foram acrescentadas mais calorias. Amendoim e polenta são alguns dos itens que os bichinhos passam a receber. Com a chegada do frio, o Gramado Zoo complementa a refeição dos animais. Então oferecemos nutrientes um pouco mais calóricos, como o caso das polentas, do amendoim, do pinhão, para que eles tenham uma complementação durante essa temporada de frio que está chegando. O banquete faz parte das atividades de enriquecimento ambiental próprias para a temporada de inverno. No recinto das aves foram colocadas polentas com sementes. Já os bugios pretos puderam se deliciar com um bolo de polenta com direito a acompanhamento de amendoim e folhas. O reforço na alimentação é para que os animais mantenham o corpo aquecido. Os recintos também possuem áreas climatizadas para garantir uma melhor qualidade de vida para as espécies típicas de clima quente. É possível perceber que eles aprovaram foi a mudança no cardápio. Logo mais, às 9 horas da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!